Epáfras, o guerreiro da oração. Irmãos, tem hora que você vai lendo a Bíblia e você vai lendo e as coisas vão acontecendo, mas tem hora que um texto ele te agarra. Acontece isso com alguém aí? Ele salta da Bíblia, ele te agarra, porque Deus quer falar algo de mais profundo conosco naquele texto. Deus quer que aprofundemos aquela mensagem da palavra de Deus. E eu estava lendo esse texto essa semana e de repente algo despertou no meu coração, algo que eu já tenho falado aqui, algo que eu já tenho levantado aqui diante da igreja, trazido para a igreja, que é sobre a oração. Temos falado há algum tempo já sobre oração. E Epáfras, talvez você não escute muito falar sobre Epáfras. Só é feito 3 referências nele na Bíblia, que é aqui em Colossenses e Filemão. É um personagem, uma personagem meio que desconhecido, pouco se sabe sobre Epáfras, mas nós vamos ver aqui algumas coisas sobre esse servo do Senhor, que é conhecido como um guerreiro de oração, um intercessor. O texto diz assim, Colossenses capítulo 4, verso 12: Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos servis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Olha o que o texto diz: combatendo sempre por vós em oração. Aleluia. Vamos falar mais uma vez: combatendo sempre por vós em oração. Daí chamarmos Epáfras de um guerreiro de oração, um guerreiro intercessor, Uma rápida introdução para a gente entender o que está acontecendo. Entre as cartas do apóstolo Paulo, a epístola aos Colossenses destaca por sua teologia e exortações práticas. No capítulo 4, versículo 12, somos apresentados a um cristão que, embora não seja o tema principal da epístola, nos oferece um vislumbre poderoso sobre a natureza da intercessão e oração genuínas. Epáfras. Este verso único não apenas nos informa sobre a saudação de um dos companheiros do apóstolo, ou seja, o apóstolo está terminando a sua carta, a sua epístola, e ele está saudando aos crentes em Colossenses. E Epáfras manda uma saudação também. Epáfras, se você ler o texto, Lucas também está mandando uma saudação, que eram companheiros do apóstolo Paulo. Então, não relata só uma saudação, mas também revela a intensidade e o propósito de suas orações pelos irmãos em Colosso. Ao nos aprofundarmos nas palavras de Paulo, somos desafiados a refletir sobre o ardor espiritual e a dedicação em amor de alguém que guerreava em oração para que seus irmãos na fé pudessem alcançar a plenitude da palavra de Deus. Então isso está acontecendo. Paulo está escrevendo aos Colossenses e na sua fala final ele dá a oportunidade de Epáfras se dirigir também à igreja em Colosso, aos colossenses. E ali nós temos essa descrição: Epáfras, guerreiro, combatendo sempre por vós em oração, para vos conservais firmes, perfeitos e consumados em toda a boa vontade de Deus. Era o recado de Epáfras à igreja em Colosso. Mas quem foi Epáfras realmente? Quem é Epáfras? Se a gente puder descortinar mais esse servo do Senhor, esse amigo de Paulo, companheiro de Paulo. Então tem alguns detalhes que
a própria palavra de Deus nos revela, principalmente em 3 versos. Primeiro, quem foi Epáfras? Servo de Cristo na igreja primitiva. Diga, servo de Cristo na igreja primitiva. Irmãos, para alguém ser usado por Deus, para alguém, ter toda essa consideração do apóstolo Paulo, companheiro de Paulo, para alguém ser um guerreiro, primeira coisa que ele tem que ser é servo de Cristo. Nós podemos ser qualquer coisa na igreja, mas a princípio, acima de tudo, nós precisamos ser servos de Cristo. Diga, eu preciso ser servo de Cristo. Não adianta você querer cantar, não adianta você querer pregar, não adianta você querer ministrar, não adianta querer fazer nada antes de ser um servo de Cristo. E o que é um servo? Um servo é senão aquele que serve. Aquele que está ali para servir em amor, se dedicar a uma obra específica, o qual o Senhor colocou nas suas mãos. Então, o texto vai dizer: saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, ou seja, que é de vocês, servo de Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo está dizendo: ei, quem está comigo aqui é Epáfras, é um servo do Senhor Jesus, ele está saudando a vocês, está mandando saudações, servo do Senhor. E ser servo do Senhor significa carregar um peso nos seus ombros, uma responsabilidade de proclamar a palavra de Deus, uma responsabilidade de ser testemunha, às vezes até ser mártir, às vezes até sofrer por amor à obra, como nós vemos o apóstolo Paulo. Nós vamos ver também o próprio Epáfras sofrendo, porque ele era servo do Senhor Jesus, e ser servo do Senhor naquele tempo era sofrer perseguição, era você abrir mão e renunciar a muitas coisas por amor ao Senhor Jesus. Este era um servo do Senhor. Epáfras, chamado de servo. A primeira coisa que me chama a atenção: temos que ser servo. Todos nós precisamos servir. Do maior ao menor, do menor ao maior, todos precisamos ser servos um dos outros. Precisamos servir uns aos outros. Não importa se eu sou pastor, eu preciso servir meus irmãos. Eu preciso servir a igreja de Jesus. Não importa se eu sou presbítero, se eu sou diácono, se eu sou obreiro, se eu sou apóstolo, não importa. Eu, acima de tudo, sou servo do Senhor Jesus. E o servo foi chamado para servir. E o maior servo que pisou nessa terra foi nosso servo, nosso Senhor Jesus. E ele mesmo diz, na sua primeira vinda: eu não vim para ser servido. Não. Eu vim para servir e dar a vida por amor de muitos. Ele veio servir. Ele veio dar o exemplo. Eu estava falando na vigília de oração. Tudo que Jesus ensinou, ele fez. Jesus falou sobre servir. Ele serviu. Ele foi servo. Seus últimos momentos do seu ministério, ele chama os seus apóstolos, e o que ele faz? Ele lava os pés dos apóstolos. Tem até uma música do Marcos Salles, não sei se vocês conhecem: ele lavou os meus pés, me ensinou a servir, amor assim não há.
Você precisa ser servo. Se teu coração é altivo, se o seu coração ainda é soberbo, você ainda precisa aprender muitas coisas sobre o reino de Deus. Precisamos servir uns aos outros em amor. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção para entendermos quem é Epáfras, era um servo. Também Epáfras, ele é um amado companheiro do ministério do apóstolo Paulo. Epáfras não é só um servo, ele servia com o apóstolo Paulo. Ele era companheiro. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele teve alguns companheiros na sua trajetória. Ele teve seu companheiro, seu amigo amado, que estava sempre com ele, seu médico particular. Quem é? Lucas. Amigão dele, escreveu muitas, talvez algumas epístolas, até Lucas de repente escreveu para ele, talvez as epístolas da prisão, nós não sabemos, mas o livro de Atos relata muito da história de Paulo. Quem escreve é Lucas. O apóstolo Paulo teve outros companheiros, Silas, quando estava ali na prisão com ele, viveram um grande avivamento naquele lugar. Timóteo, servo também, filho na fé, e tantos outros, Marcos, e poderíamos falar. E Epáfras, talvez você não conhecesse esse amado amigo do apóstolo Paulo, Epáfras, porque ele é pouco mencionado nas Escrituras, mas era um amado companheiro do apóstolo. Olha o que diz rapidinho lá em 1 Colossenses 1,7. 1 Colossenses 1,7. Como aprendestes de quem? Vamos ler todo mundo junto aqui, ó. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Olha só, nosso conservo. Ele servia o quê? Com Paulo. Ele andou muito tempo com o apóstolo Paulo, lado a lado com Paulo. Lá em Filemão, bota aí para mim, Filemão 1,23. Olha o que diz lá em Filemão, como ele está acompanhando a vida do apóstolo Paulo. Filemão 1,3. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Ou seja, Paulo aqui está escrevendo a Filemão, a primeira prisão dele em Roma, e quem está com ele preso? Epáfras. Olha só, saúdo-te Epáfras, meu companheiro de prisão. Olha o que significava ser servo do Senhor naquele tempo. Sofrer pelo amor do Evangelho. Epáfras era um companheiro de Paulo. Talvez, nós não sabemos, foi até preso junto com Paulo. De repente, nas suas viagens missionárias, no seu evangelismo, estabelecendo igrejas, células, ministérios, vai lá e é preso. E quem está lá com ele? Um amado companheiro de ministério. Quem? Epáfras, servo do Senhor. Aleluia. Irmãos, é muito fácil você às vezes ser companheiro, nas horas boas, mas nós precisamos de companheiros também nas horas mais difíceis da vida. Muitos querem estar ao nosso lado nas horas boas, mas precisamos de pessoas ao nosso lado também nas horas da adversidade. O próprio apóstolo Paulo, se eu não me engano, na carta a Timóteo, finalizando, ele diz: todo mundo me abandonou, só eu acho que estava com ele lá Lucas, no finalzinho do seu ministério. Já não sei onde Epáfras estava, já não sei onde os outros apóstolos estavam, mas ele sente a falta de alguém, já está sendo entregue como ovelha muda ao matador. Ele diz:
e já ele está sentindo falta de alguém no ministério com ele, lutando as lutas, guerreando as batalhas, fortalecendo a sua fé, porque ele iria encarar o juízo de Roma. Mas aqui está Epáfras, a sua primeira visão com o apóstolo Paulo, um ajudando o outro. Amém? Então, quem é Epáfras? Servo de Jesus, servo da igreja, companheiro do apóstolo Paulo. Terceiro, fundador da igreja em Colossos. Em capítulo 1, verso 7, os estudiosos indicam que o mesmo Epáfras, ele foi fundador dessa igreja em Colossos. Olha o que diz: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Fiel ministro de Cristo. Ou seja, dá a entender que ele é um dos fundadores dessa igreja. Segundo também alguns estudiosos, Epáfras fundou esta igreja, e não só essa, porque no capítulo 14, no verso 13, vai dizer: pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelo que estão em Laodiceia, e pelo que estão em Hierápolis. Ou seja, alguns estudiosos ainda indicam que Epáfras também estabeleceu a igreja em Laodiceia e a igreja de Hierápolis. Um dos fundadores, um dos que iniciaram esse ministério. Daí essa importância, daí esse clamor intenso no coração de Epáfras por Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Fundador de igrejas, fundador de ministério. Olha o tamanho de Epáfras. Isso aparece 3 vezes na Bíblia. Um estabelecedor do reino de Deus. Alguém que implantava, alguém que pregava, alguém que não media esforços para levar o reino de Deus. Isso tudo, ao mesmo tempo, tendo que relacionamento com, eu acredito, com Paulo e com talvez alguns outros apóstolos que estivessem vivos ainda naquele tempo. Este era Epáfras. Quarto, e aqui é o que mais me chamou a atenção. Colossenses capítulo 4, Epáfras, um intercessor fervoroso. Diga assim: um intercessor fervoroso. Olha o que diz o texto: saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, ou seja, é de você. Epáfra é cria da casa, como se estivesse dizendo assim, né? Saiu do meio de vocês, nasceu aí, ou estabeleceu este ministério. Servo de Cristo. Aí ele diz: combatendo sempre por vós em orações. Olha aí, combatendo sempre por vós em orações. Olha o nível de intercessão que Paulo está nos revelando de Epáfras. Alguém que intercedia pela igreja de Colossos, um intercessor fervoroso. E o que me chamou a atenção não é porque simplesmente Epáfras é um intercessor. O que me chama a atenção é o termo que Paulo usa: combatendo sempre por vós em oração. Olha o termo que Paulo usa: combatendo sempre por vós. Combatendo sempre por vós em oração. Olha que interessante. O apóstolo Paulo está nos revelando um fundamento espiritual da vida de Epáfras. Qual é esse fundamento? O qual ele conhecia muito bem. Paulo conhecia esse fundamento, que ele nos está revelando da vida de Epáfras. A oração como um campo de batalha espiritual. Olha só, irmãos, um pequeno texto, quantas coisas nos revela.
Epáfras está combatendo pelos colossenses em oração. Está lutando espiritualmente em oração. Eu imagino que Paulo e Epáfras, nos seus relacionamentos, talvez Epáfras pode ter bebido muito na fonte de Paulo. Porque é interessante que essa postura, esse termo que Paulo está usando, é um termo que ele conhecia muito bem, porque ele explicou à igreja de Efésios. Efésios capítulo 6. Vamos lá, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, verso 10. Nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse é um texto bem conhecido nosso, do apóstolo Paulo. Aí ele vai falar das armaduras de Deus. Mas o interessante é que Paulo começa falando que existe uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual, ela envolve a todos. Ela não envolve só o apóstolo Paulo, ela não envolve só Epáfras, ela não envolve só a igreja primitiva. Esta batalha espiritual envolve a todos nós. E precisamos pelejar, como o apóstolo Paulo nos ensinou e como Epáfras está fazendo, combatendo em oração. Porque, irmãos, não tem problema nenhum você dizer que a oração é uma arma de guerra, amém. Mas, quando eu olho para esses textos, eu vejo que a oração ela é mais do que uma arma de guerra. A oração é onde o quê? A guerra acontece. A oração é o campo de batalha. Como o apóstolo Paulo mesmo diz, porque não temos que lutar contra carne nem sangue. E muitas vezes nós nos pegamos lutando contra o quê? Carne e sangue. Estamos falando na vigília. Quantas vezes nós murmuramos contra o governo, murmuramos contra autoridades, murmuramos sobre várias circunstâncias, ficamos resmungando, damos lugar à carne, mas quantas vezes também nós deixamos de orar e batalhar no mundo espiritual? Porque não adianta, irmãos. Não adianta você reclamar, não adianta você se posicionar. Se o Senhor não mover o mundo espiritual, se a igreja não mover o mundo espiritual, não adianta você fazer nada. Não adianta. Eu amo muito um texto que diz assim: se o Senhor não vigiar, se o Senhor não guardar, em vão guardar a casa, em vão vigiar sentinela. Se o Senhor não fizer, em vão o que a gente faz, porque é Ele quem faz, é Ele quem trabalha, é Ele quem peleja as nossas guerras. E nós muitas vezes nos pegamos lutando uns contra os outros, esquecemos que a nossa luta é no joelho. Nossa luta é na oração. Abrindo parênteses. Claro que nós temos que fazer nossa parte. Claro que temos que fazer aquilo que Deus mandou fazer. Claro que temos que vigiar. Claro que temos que ser prudentes. Temos que fazer tudo. Mas não adianta. Você pode ser a pessoa mais prudente, se o Senhor não te guardar,
Você pode ser a pessoa mais honesta. Se o Senhor não fizer por você, porque senão vamos achar que somos justos, vamos achar que as coisas partem de nós, e nada parte de nós. Tudo vem de Deus, e tudo volta para Deus. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem de Deus, descendendo o quê? Do Pai das luzes. Tudo vem dele. Então Epáfras conhecia essa batalha, esse mundo espiritual, e ele orava pelas igrejas que ele ajudou a implantar. Ele se punha de joelho, e ele usa o termo, o apóstolo dizendo: ele combate em oração pela vida de vocês. Aleluia! E essa deve ser a postura da igreja: combater em oração. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Irmãos, não adianta nada a gente fazer trabalho social, evangelizar, se o Senhor não mover. Porque vai ser só caridade, obra social. Por isso que temos que orar, jejuar, clamar, suplicar, buscar a face do Senhor. Aí Ele vem e sara a nossa terra. Aleluia! Não dá para ir para o evangelismo de qualquer forma, não dá para pregar de qualquer forma, não dá para ministrar o Senhor de qualquer forma, não dá para ministrar as pessoas de qualquer forma. Precisamos estar no centro da vontade de Deus. Não adianta. As nossas orações, a nossa vida tem que estar alinhada com a vontade de Deus, para que Ele venha e estabeleça o seu reino e a sua vontade. E aí Paulo começa a descrever a armadura, né? Fala da verdade, da justiça, a preparação do evangelho da paz, né? O escudo da fé. Ele fala também da capacete da salvação, da espada do Espírito. Aí no verso 18 é o que eu mais acho interessante. Quando vocês pegarem todas essas armaduras, toda essa armadura que está disponível a você, o que você vai fazer? Você vai orar em todo o tempo, com toda súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Aleluia. Por quê? É na oração que eu guerrei. É na oração que eu acesso o mundo espiritual. É na oração que eu invoco a presença do Senhor. Temos vários exemplos na Bíblia. O anjo chega a Daniel e diz: Daniel, desde o primeiro dia que tentaste teu coração a se humilhar, a buscar a minha face, eu ouvi a tua oração. Desde o primeiro dia. Mas havia o quê? Uma batalha espiritual sendo travada. Por isso que nós falamos: igreja ora, igreja vem para a vigília de oração, igreja tem uma vida de oração, igreja suplica, intercede, porque há uma batalha sendo travada acima de nós. E você precisa entender isso, que há coisas, há bênçãos, há dádivas, há salvação, há milagre, há muitas coisas disponíveis, mas às vezes estão sendo travadas. E essas coisas só podem ser destravadas quando a igreja ora, quando a igreja intercede, quando a igreja suplica, quando a igreja clama. Aleluia. Aí o mundo espiritual se manifesta na terra. Aleluia. Pedro está preso. E a igreja está o quê? Orando, continuamente fazendo oração pela vida de Pedro. Aí o que acontece? Pedro é liberto do cárcere. Os céus se manifestam na terra. Aleluia. Jesus disse:
ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A igreja está orando, está reunida, está orando, está clamando, buscando a promessa. De repente vem um vento com um som impetuoso e enche aquele lugar, e todos foram cheios do poder de Deus, línguas como de fogo, pessoas sendo batizadas, pessoas sendo salvas. Mas porque a igreja estava o quê? Orando, pelejando, até que a promessa de Deus descesse à terra. Aleluia! Você precisa entender que tem coisas que só vão acontecer quando começarmos a orar. Ah, pastor, dobra a oração. Ah, triplica a oração. Por quê? Oração é uma batalha espiritual. Irmãos, isso é tão tremendo, isso é tão forte, que quando você se dispõe a orar, o que começa a acontecer? Você começa a ver uma resistência na sua vida. Você começa a ver que o seu corpo, primeiro, ele não quer orar. O seu corpo não quer orar. O seu corpo quer deitar, quer ver Netflix, o seu corpo quer ver YouTube, o seu corpo quer ficar rolando para cima lá o Instagram, o Facebook, o Story. O seu corpo está viciado em dopamina. É dopamina, né? Aquela hormônio de prazer, né? Teu corpo quer isso. Teu corpo não quer se humilhar em oração. Por quê? Há uma luta espiritual. O espírito guerreira contra a carne guerreira contra o espírito. Eles se opõem. Além da sua carne, existe uma luta no mundo espiritual para que você não interceda. Se eu perguntar aqui, quantos oraram 1 hora essa semana? A maioria não orou. Jesus, certa vez, ele vai até os discípulos e fala assim, no Getsemane: ficai aqui e vigiai. O texto diz vigiai, mas eu creio que o autor era para ter escrito vigiai e orai, que eu vou orar ali separado. Porque quando Jesus volta, Jesus diz: vocês não podeis vigiar e orar comigo nem 1 hora? Eles se encontraram o quê? Dormindo. Não conseguiam orar nem 1 hora. Porque há uma batalha espiritual para que você não ore, para que eu não ore, para que nós não oremos. Porque o diabo sabe que a resposta de Deus, a mão de Deus, ela se move quando a igreja ora. Quando você ora, quando você clama, os céus se abrem. Aleluia! Por isso que temos que orar. E tudo ao nosso redor vai cooperar para que eu e você não nos movamos em direção à oração. Tudo. A sua natureza, o ambiente ao em volta. Por isso que Jesus diz: quando vocês orarem, olha só, não fique igual esses hipócritas que ficam. Eu imagino que se fosse hoje, irmão, desculpa, mas eu imagino que se fosse hoje, Jesus ia falar assim: quando vocês orarem, não fique igual essa pessoal na internet, não, que vai para um monte e tira selfie, e vai para um monte e fica fazendo live, e vai para um monte e fica se aparecendo, e vai nas lives pedir pix, e vai... Não, para. Quando vocês orarem, entra no teu quarto, aleluia, fecha a tua porta, aleluia. Alguns textos falam de aposento. Se você vê no grego esse quarto, esse aposento, é um lugar fechado dentro da casa, onde não tinha janela, não tinha acesso, só tinha uma porta, era como se fosse uma despensa, para justamente um lugar mais escondido, você pudesse ali se humilhar na presença de Deus. E Jesus diz: fecha a tua porta, e o teu Pai que está em secreto te recompensará.
aleluia, mas nós queremos ficar igual hipócritas, orando a fim de ser visto, aparecer. Nós queremos aparecer, nós queremos like, nós queremos curtida, nós queremos views. Essa é a geração que está aí fora. E o secreto com Deus está sendo abandonado. Porque existe uma batalha no mundo espiritual que nos roubam da presença de Deus. E o apóstolo Paulo está ensinando. E ele compartilhou da mesma disciplina que Epáfras. Os dois oravam, os dois intercediam, e os dois entendiam que eles estavam envolvidos numa batalha espiritual. Não adianta eles se insurgirem contra Roma, não adiantava. Não adiantava fazer montins, milícias, não adiantava. Ali é algo espiritual, a maldade do homem é algo espiritual, não é algo que você vai convencer com suas palavras eloquentes, não é algo que você vai convencer com a lógica humana, com raciocínio, com a ciência, com argumentos filosóficos, não há nada que você possa fazer. Porque a conversão é algo poderoso, é algo sobrenatural. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para salvação. A salvação é algo sobrenatural. Circunstâncias, pessoas só mudam de uma forma sobrenatural. Outro dia eu falei para uma irmã: para de falar, está falando demais. Fulano não é convertido, fulano não tem os princípios do evangelho, não adianta nada você ficar falando, teu marido não adianta nada, ele não entende, fecha a boquinha, mano. Falei de uma forma bem educada, né? Fecha a boca, irmã, para de falar, convence esse teu marido, pelo silêncio, pelo exemplo. Deixa o Espírito Santo trabalhar no coração dele e constrangê-lo pelas coisas que ele está fazendo. Não adianta mais bater boca, não adianta explicar, ele é ímpio, não adianta. Vá por oração e fique em silêncio. Aleluia. E a irmã está fazendo isso. Aleluia. E está dando certo, irmãos. Não adianta. Porque queremos o quê? Lutar com nossas armas. Mas as nossas armas são carnais. Mas as armas do Senhor não, são armas espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que é fortaleza? Está falando de fortaleza humana? Não, ele está falando de fortalezas espirituais. Existe uma realidade espiritual. Por isso que a Igreja Metodista da Aliança tem que orar. Você tem que orar: Senhor, salva almas. Você sai aqui, você vê quantas almas perdidas, irmão. Quantas pessoas para serem convertidas, quantas pessoas para conhecer a Jesus. E aí você entra na igreja, quanto espaço para homens e mulheres adentrarem e terem as suas vidas transformadas. Mas sabe por que muitas vezes não acontece? Porque estamos orando pouco. Porque tem coisas travadas, porque tem coisas no mundo espiritual que ainda não foi liberado. Precisamos o quê? Interceder, orar, clamar, chorar na presença de Deus. Precisamos o quê? Guerrear. A nossa guerra é espiritual. A nossa guerra não é uma guerra carnal. Aleluia! E o que o apóstolo e que o Epáfras estava orando, pedindo em relação aos Colossenses e também aos de Laodiceia e Hierápolis, para que eles ficassem o quê? Firmes. Firmeza fala de constância. Nós sabemos que precisamos estar o que? Firme, constante, em todo o tempo.
E é isso que ele fala aí no verso Colossenses 4,12, para que eles conservassem os irmãos lá firmes. Depois ele também pede para que eles fossem conservados perfeitos, ou seja, íntegros. No mesmo verso 12, íntegro, perfeito. Ele está orando: Senhor, sustenta a igreja com firmeza, sustenta a tua igreja, faz uma igreja firme, uma igreja inabalável, uma igreja com os pés na rocha. Depois ele diz que uma igreja seja íntegra, perfeita, uma igreja que seja genuinamente uma igreja de Cristo Jesus. E depois ele também continua orando para que eles permanecem assim na vontade de Deus. Tudo isso no verso 12. Epáfras orando pela igreja de Colossos. Você tem orado pela sua igreja? Você tem vivido um evangelho egoísta? E quando você ora, né? Às vezes a gente nem ora. Aí quando você ora, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá, faz isso. Só sabe pedir. Parece que Deus para você é o gênio da lâmpada. Deus é muito mais que isso, irmãos. Você precisa sentir a dor do seu próximo. Você precisa sentir a dor daqueles que estão ao seu lado, o seu vizinho, a sua rua, o seu bairro. Você precisa clamar para que haja conversão, para que haja manifestação dos céus na terra. Aleluia! Estava aqui o pastor Cláudio falando, estava numa vigília de oração, daqui a pouco sai, não sei que horário, aí vai para o monte orar, clamar, porque as vidas estão se perdendo, e só quem pode parar isso é a mão de Deus aqui na terra. E a mão de Deus aqui na terra é a sua vida, é a igreja de Jesus, o corpo de Cristo. Aleluia, aleluia. Você precisa clamar. O apóstolo Pedro também ele fala um pouco sobre esse mundo espiritual. Olha o que ele diz em 1 Pedro 5:8: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor. Onde é que ele anda? Derredor. Quem anda? O diabo. As potestades, como Paulo lá falou, os principados, eles andam ao derredor, rugindo como e procurando a quem possa tragar. O diabo ele ruge como leão? O diabo ruge? Aqui o apóstolo está usando uma figura de linguagem. É o que o diabo ele está pronto para abocanhar o quê? Uma presa. Porque o leão ele vai atrás do quê? Da sua presa. Ele vai atrás da caça. E se ele achar uma oportunidade, ele vai agarrar, ele vai abocanhar e ele vai matar. Esta é a mensagem que o apóstolo Pedro está dizendo. Vigiai, porque vocês vivem no mundo terreno, mas rodeado de uma realidade o quê? Espiritual. E quem habita a realidade espiritual é Satanás. E esse Satanás, esse diabo, ele fica buscando a quem possa o quê? Tragar, destruir, devorar. Jesus ensinou lá em João, se não me engano, capítulo 10, dizendo: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. A figura do ladrão ali é o diabo. O diabo quer destruir a sua vida, o diabo quer destruir a sua casa, o diabo quer destruir o seu casamento, mas maior é o Senhor nas nossas vidas. Aleluia. Mas essa é uma realidade que você precisa entender. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de ser leão. O diabo não é um gatinho.
diabo não é, né? Que legal, que peludinho legal, bonito. Não. Não é um bichinho de estimação. O diabo, ele é um leão. Como um leão. Voraz, querendo te destruir. E se você der brecha, ele entra e destrói toda a tua casa, toda a tua vida. É só andar ao nosso redor, você vai ver. Quando a gente vai ali evangelizar, quando eu saio por aqui, vê quantas vidas estão destruídas ali. Quantas vidas estão jogadas ali, na sarjeta, na lama do pecado. Uma vez, acho que foi eu, mais um grupo lá, o pastor Zébio também ajudou a socorrer uma menina, socorremos uma menina, estava prestes a morrer. Não sei se o pastor Zébio lembra, ele levou ela na UPA, prestes a morrer, num sol de quase 40 graus, jogada lá na linha do trem. E é isso que o diabo quer, destruir. Por isso que a igreja de Jesus ela tem que clamar, para que ela se conserve firme, perfeita, fazendo a vontade de Deus. Aleluia. E para que o reino de Deus também alcance os perdidos lá fora. Aleluia. Deus tem que gerar esse clamor no teu coração, essa clamor, essa intercessão. Você não pode ficar apático, alheio ao que está acontecendo. Você precisa minimamente orar ao Senhor. Talvez você não tenha capacidade física, emocional, financeira para fazer nada, mas a tua oração ela sobe como incenso suave até Deus. Ela está lá na presença de Deus e ela move a mão de Deus. Aleluia! Aleluia! A vida de oração do apóstolo Paulo de Epáfras são um testemunho de fé, perseverança e profundo relacionamento com Deus. Nas epístolas paulinas e em Atos dos Apóstolos, nos são revelados homens que viviam a oração não apenas como um dever, mas como parte essencial de suas vidas. A oração não é simplesmente um dever, a oração não é simplesmente um mandamento. A oração, o clamor, a intercessão, ela tem que ser parte integrante, integral, essencial das nossas vidas. Aleluia. Se você quer ser um homem ou uma mulher que muda uma realidade ao seu redor, a tua guerra é no joelho. A tua guerra é no quarto, é escondido na presença do Senhor. A tua guerra não é afrontando teu patrão, não é levantando a voz para o seu esposo, para a sua esposa, seu pai, sua mãe. Não. A sua guerra não é contra carne e sangue. Por trás de todos os problemas da sociedade está o quê? Este aqui que é como um leão, que está rugindo. Satanás, que a Bíblia chama de Deus desse século, que cegou o entendimento de muitos. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Você pode começar a orar na presença do Senhor? Eu não sei as suas guerras, mas eu sei que você está travando guerras. Eu sei que você está pelejando em alguma causa diante de Deus. Eu sei que você às vezes está orando por alguma coisa, mas você precisa se despertar mais intensamente na presença de Deus, do Senhor. Você precisa buscar mais ao Senhor com intensidade, com dedicação, porque esta é a nossa guerra. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.